ô cabeção? O que você mandou? O áudio? Eu mandei no e-transfer, eu mandei o arquivo de áudio inteiro pro senhor. Cara, eu baixei isso aí, então eu que tô com o Baixou, negócio até errado aqui. apareceu um e-mail aqui que você tinha baixado. Nossa, até eu viajei, cara. Então deve estar aqui, eu que não fiz nada. Olha o que eu tenho que passar, olha com o que eu tenho que trabalhar. É isso. Vamos lá que eu já deixei gravando, tá? Isso Bora vai lá. ser usado contra você no tribunal. Meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sedes e Glauco na área para mais um Tangcast, o meu, o seu, o nosso podcast de filmes, quadrinhos, séries e o que mais a gente quiser. E aí, Mr. Sedes? Tudo bom, bem? senhor? Tudo Eu tô bem. bem, cara, eu tô bem. E A você? gente sempre se atropela nesse tudo bem, você já percebeu? É, porque é tipo aquele como vai, sabe? A gente sempre se atropela aqui, né? A Como gente se a gente precisa não tivesse começar- conversado 20 minutos antes de começar a gravação, né? A gente precisa começar o programa, sabe aquele da Luizinha? Você já viu esse meme da menininha? Que fala, Da Luizinha, tá Luizinha? tudo bem? Luizinha, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo Não, bem. Luizinha, tá tudo Depois bem? você Tá manda tudo bem. Aí, tá tudo bem. Aí, terceira vez ela fala assim, não, tá tudo bem não. Ela, bom dia, Luizinha, como vai? E fica, cara. A menina é muito chata, a criança chata. Ai, meu Deus do céu, que ótimo. Cada dia a gente tá começando É um programa isso. pior, mais bagunçado. É isso, senhor. Tá tranquilo aí? Eu tô tranquilo. Hoje- Cara, Hoje sabe o que eu ia temos te comentar? novidades. O que você Temos me novidades. comenta? Mas deixa eu te comentar uma coisa que eu assisti só antes. Desistimos de do tudo, Rios, de né? Eu começar. tentei gravar um Rios hoje e não consegui, desistimos. Vai, fala aí o que Você desistiu do Rios. Cara, eu parei pra assistir um filme muito velho que chama Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Por quê? Por quê? Cara, como é ruim isso? Esse Mas filme como é horroroso. ruim num grau. Esse absurdo. filme tem o Bruce Lee, que não é o Bruce Lee, que é aquele japonês. Depois ele fez um outro filme de kickboxer também. Cara, eu jurava que eu tinha visto aquele japonês na Paulista, na galeria da Paulista. Ó, a xenofobia. Ô, não tem 5 minutos de programa, você já meteu a xenofobia, velho. Tá vendo? Oh, Mas meu era só Deus. isso que eu ia falar, que era ruim. Mas hoje a Esse gente tem filme- convidado, né? Não, calma. Convidado. É. Esse filme é ruim, que eu não consigo ver uma forma dele melhorar, cara. De tão ruim que ele é. Não, é péssimo. É péssimo. Péssimo. Não sei pra que você foi ver ele, cara. Ah, sei lá, Agora- tava passando, eu comecei a ver. Em compensação, só pra deixar aqui a propaganda, eu fiz a propaganda no Instagram, não estamos ganhando nada por isso, mas eu quero compartilhar. O Mercado Livre tem o Mercado Play, que é o programa dele lá de streaming Sim. e tal, e é de graça. Sim, E sim. tem Loucademia de Polícia não, tem Corra que a Polícia Vem Aí, e tem Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. E Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu é excelente. É Então, eu zero continuo defeito, gostando. cara. É muito Não, bom, é muito bom. Peraí, de zero defeito não, né? Defeito tem. Mas o Diversidade defeito ali, dele é de propósito. putz, O defeito que ele tem é da época em que ele foi feito. verdade, tem que ver com aquela visão É, daquela época, porque você pensa e fala, caramba, o é defeito totalmente que ele errado. tem é a idade que ele tem. Ele é todo Mas errado, o filme, mas é o bom, texto é dele é bom. maravilhoso. Mas vamos lá, Sim. senhor. Temos novidades hoje no programa, por favor, fique à vontade. Nós temos convidada aqui, um convidado super especial, né? Nós temos uma amiga minha de mais de 11 anos aqui, uma super psicóloga, que clinica há mais de 11 anos aí também. 11 não, caramba, 2012, é isso, né? Você não sabe mais 2012 fazer são conta, né, 13 velho? anos, 13 anos de... Tá vendo? Tô ruim, hein? Tô ruim de conta. Vou jogar no chat GPT pra ver se ele me responde. 13 anos aí de psicologia, manda super bem clinica RH e é uma pessoa assim, mais bacana ainda do que ela é de profissional, sabe? Peraí, só deixa eu comentar. Você tá quase soltando estrogonoficamente retumbante, né? Você lembra desse mesmo? Você tá quase soltando estrogonoficamente retumbante. Vamos lá, dona Tamires, É bem-vinda. Olá, boa noite, gente. Acho que o Glauco tá até querendo me arrumar um namorado aí nessa apresentação, que ele falou tão bem de mim que até eu me apaixonei, né? Falou uma amiga, querida psicóloga, clínica há 13 anos, enfim, quase jogou no chat GPT essa conta aí. Até o Gui, meu filho, faria aí de olho fechado, mas tudo bem. Brincadeira, Glauco. Isso é a amizade que dessa intimidade, Olha, muito obrigado, né? viu, Glauco, por Cê ter sabe- trazido cê a sabe que Thames. Eu já tô feliz, sabe que só desse bullying eu já tô feliz já. Sabe o que a gente A pode gente vai fazer falar aqui? de bullying também. Vamos. Ó, você comentou que eu tô querendo te arrumar namorado, aí a gente pode arrumar um namorado aqui, porque tem 2 solteiros fazendo o programa aqui, e de repente já vai tomar uma carcada já, mas vai ser fácil. É começar o programa e já vai Olha receber só. ligação do tipo, olha o que você tá fazendo,
Isso aqui não sei o quê, tá vendo? Tá fácil. É isso. Olha, sério. É isso, Meu a vida Deus. é assim, a vida é assim. Você sabe que o Glauco já meteu uma vez aqui, que era pra ganhar uma janta comigo, né? Um jantar comigo, Nossa, né? ele tinha brigado com a namorada. Aí eu falei, vamos fazer uma promoção aqui. Quem mandar os maiores comentários, mandar os maiores comentários. Vai ganhar um Mentira. jantar no Habib's com o Sedes, né? Falou, Habib's ele ainda. fez isso, no Habib's ainda. Que triste. Antes de Mas começar rolou o jantar? programa... Não rolou com Não até rolou. umas, acho. Esse marqueteiro aí, só no PJ, na PF ele não é marqueteiro. Deixa eu fazer um comentário antes da gente começar o programa, que eu quero agradecer aqui do programa anterior que a gente fez lá de Amores Fluidos. E teve uma excelente repercussão o programa. Verdade, eu recebi muito, alguns né? feedbacks muito legais. Então eu quero agradecer aqui, antes de começar o programa, eu quero agradecer a Carol, que a gente chama ela de Cora, que ela mandou no Instagram pra mim que, puta, eu adorei o programa, eu queria estar conversando com vocês. E ela ficou falando sozinha, ela mandou, eu respondia sozinha pra vocês, eu queria estar junto. E tal, depois ela me mandou recomendação de livro. Nossa, a gente ficou um bom tempão conversando do assunto, gente boníssima, gosto muito dela e ela elogiou muito o programa. A Karen também, que fez lá, ela fez uns stories falando do assunto. Ela ouviu o programa. Né? Ela ouviu o programa, começou a fazer uns stories sobre o assunto e aí citou a gente também lá. Então, Karen, muito obrigado pela divulgação aí, pelo feedback positivo. Gente boa demais também. A Bia também comentou comigo. Quem mais? Eu vou esquecer de alguém, eu vou apanhar, mas vou deixar só nas 3 aqui pra limitar o apanho, o soco. Tamis, faltou você pra falar desse programa aí também porque a gente acabou falando de amores e tal, não sei o que, falou do Bauman, né? E, cara, a repercussão foi realmente muito bom. Tanta gente mandou mensagem de tipo assim, sabe, todo mundo tem um amor ali que foi meio torto, ficou repensando a vida. E o pessoal, não, eu tava respondendo porque vocês estavam falando. Eu falei, caramba, que show isso. A hora que a Carol mandou assim, puta, eu queria estar lá conversando com vocês, eu falei, é isso, é pra isso que eu gravo o podcast, é pra isso, é esse tipo de coisa que eu queria ouvir. A galera curtir, bater papo com a gente, assim, é isso. Que legal. Não, isso é muito gostoso, né? Ter essa troca, isso é importante. Então por isso que eu quis nomear aqui e agradecer o carinho do pessoal aqui no programa. Mas hoje, continuando nossos papos mais sérios aqui, senhor, o que nós vamos falar? Que você tá aí, a gente tá umas 3 semanas enrolando pra falar desse assunto? A gente vai falar pra mim é um filme de terror, vou te falar, de verdade, isso é uma série de terror, porque eu pra imagino quem tem que filho pra você adolescente é bem pesado. A gente vai falar da adolescência, né? Que acho que é o maior sucesso da Netflix aí, cara. Né? O maior volume de visualizações. O maior volume de visualizações. É um absurdo, assim, foi um sucesso danado. E é aquele tipo de série que você assiste e você fica depois assim... Cara, eu juro pra você, nessa eu terminei de assistir e fiquei parado olhando pra tela, assim, sabe? Aquela coisa de tipo, meu... E aí? Né? É sensacional. É incrível e assim, o mais incrível, né? Não sei se vocês viram também, que eles fizeram tudo isso em um plano sequência, que é uma loucura se a gente pensar nisso, né? Pra quem entende um pouquinho de... Eu fui pesquisar, né, pra ver como que era isso, o que era o plano de sequência, eu não entendo muito desse meio, mas, cara, é absurdo, né? Pensar num... Antes da gente entrar no tema do filme, mas essa parte técnica dessa série beira, assim, a perfeição, a parte técnica. Sim. Porque a história do plano de sequência, eu tenho mais 2 filmes que eu vi que eu gosto muito, que é o Birdman, do Michael Keaton, e tem o 1917. Os dois têm plano de sequência. Mas eles são os planos sequências fake. Que quando você começa, você assiste tipo 2, 3 vezes o filme, você vê onde tá a linha de corte, você percebe que a câmera passa por uma coluna, por exemplo, e aí naquela coluna ele cortou a cena pra poder entrar e tal. Agora, nesta série, tem tomada aérea. Eles colocam a câmera acoplada num drone, o drone sobe, o drone desce. E tem a cena final lá acho que é do episódio 3, que foca no rosto do pai. É absurdo, porque a cena... acho que é no 2, né? É no 2, é no final do 2, né? É do 3. É do 3 mesmo, né? É no 3 que eles estão estão sendo abordados pelo policial, é isso? Não, é no 2, porque o 3 é o da conversa dele com a psicóloga. Isso, é verdade. Isso, boa, é verdade. Então, aí nesse episódio, a cena sobe, a câmera sobe,
e a câmera desce e tá o foco na cara do pai, assim, tipo... Pô, a gente que mexe com câmera de celular e, assim, tô pensando mais simples no nosso dia a dia. É dificílimo você manter um foco daquele jeito. E os caras mantiveram num drone, o drone desce, pega a câmera segue. Putz, eu fui ver making off, eu sei qual é a câmera que usaram, eu sei o modelo do drone. É absurdo. Tecnicamente, essa série é zero defeitos, assim. Cara, a gente tem que fazer um parênteses, assim, pra bater palmas ali pro Stephen Graham, que é sensacional. O Felipe Baratini, né, que é o diretor, e o Brad Pitt, cara, ali que também tá... Que é o Brad Pitt dirigiu qual episódio? Eu não sei qual deles, mas bom, ali qualquer um deles que você falar, são todos muito bons, né, cara? Ali deles, e o Brad Pitt mandou bem pra caramba também, o cara é bom, né? E aquele moleque, cara, que é aquele menino? Pois não, é, né? E foi o primeiro filme dele, né? Assim, assim, você vê, cara, parece que o menino estava sentindo aquilo, a gente sente como se fosse algo muito real, né? Eu acho que não só tecnicamente, eu acho que só da gente ter esse filme sendo abordado com esse aspecto, com esse olhar, assim, realmente é incrível, porque é um assunto que precisa ser falado, precisa ser realmente... precisa ser tema de reflexão, sim, é importante. Você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tava vendo Fantástico esse domingo, não sei se vocês assistiram. Não consegui. E eles estavam falando ali de uns adolescentes, tal, não sei o que, falando do Discord, né, da ferramenta Discord e tal. E agora a gente tem uma delegacia virtual desde novembro, aqui em São Paulo, e eles estavam mostrando uma menina que ia ser estuprada, né, virtualmente. E a delegada sabia daquilo, porque agora eles colocam policiais ali no meio da história, né? E a delegada ligou pra família, porque viu que ia acontecer aquela história, falou, não vai dar tempo da gente chegar, ligou pra família, e falou, olha, tua filha vai ser estuprada, entra no quarto, assim, essa. Não, minha filha tá dormindo. Ela falou, não está dormindo, vai lá. Sabe? E a mãe brigando com a delegada, achando que a filha tava realmente dormindo, cara. Sabe? Não tava, né? É uma loucura, assim, e é o que a gente não vê, né? A gente não sabe o que tá ali por trás do celular. Quanta gente tem atrás de um celular, atrás de um computador, atrás de tudo isso que tá acontecendo, né? Sim. Hoje a gente vive tempos muito difíceis, assim, né? A gente já abordando o tema da série, né? Tirando a parte técnica ali, a série é um soco no estômago. Confesso pra vocês que eu comecei assistindo achando que seria alguma coisa relacionada ao julgamento do menino e que a gente geraria a dúvida de foi ele, não foi ele, matou, não matou, até o final da temporada. Eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido. E no final não é nada disso, né? Assim, mostra logo na cara ali. Então, assim, desculpa, gente. Quem não assistiu a série, a gente vai falar tudo que aconteceu, tá? Então, spoilers livres aqui. E no primeiro episódio, termina o primeiro episódio mostrando o que o moleque fez. Você sabe que eu não achei que fosse... Que não tivesse sido ele, né? A gente torce muito pra que não tenha sido com tudo isso, mas eu tinha assistido uma série, que inclusive acho... eu não vou falar dela aqui, né? Mas é uma série do Apple TV, que quem quiser assistir também, acho que quem gostou dessa série pode ir para aquela, que chama Em Defesa de Jacob, que é com o Chris Evans ali também, e ela tem essa mesma pegada. Então, eu já tava esperando alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei muito assim, porque o moleque é muito bom, né? E o Stephen Graham, ele passa uma verdade ali como pai do menino, assim, de não acreditar no que tá acontecendo. E a hora que você vê ele olhando aquela filmagem, naquele começo ali, cara, me cortou o coração de uma forma. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal com esse pai, cara. Eu fiquei mal com esse pai. Isso é de chorar, cara. É de chorar. É triste. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente pode até trazer, porque hoje em dia a gente tem vivido, né, numa sociedade assim bem problemática em diversos aspectos, assim, principalmente no contexto relacional, né? Quando a gente não sabe qual é o que fazer, né? Se a gente é permissivo demais, se a gente é duro demais, né? Eu digo em relação aos pais, a gente se sente muito perdido, eu digo isso como mãe, né? Não só como psicóloga e como ouvinte de mães, né? De garotos, já atendi bastante adolescentes também, então eu tenho uma escuta bastante ativa com as mães. A gente entende que as pessoas estão muito perdidas, aí você vai lá pro Instagram, aí você ouve lá uma psicóloga, alguém X ali falando que, puxa,
puxa, educação positiva, assim, assado, e aí entra num viés bem permissivo, que você não pode fazer isso com o filho, e aí daqui a pouco você quer dar tudo que você não teve, e o pai, né, a gente tem esse olhar para o pai nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, e no último, acho que é onde ele senta com a mãe, não sei se é no último ou no penúltimo, ele senta com a senhora Miller, né, e aí eles estão ali, os dois, né, falam, puxa, mas o que a gente fez, né, ele quis isso, a gente deu, a gente fez tal coisa, ele era só um menino, ele é só um menino, ele estava no quarto, né, onde que a gente fica aquela coisa daquela culpa, porque, eu não sei, você tem filho? Não tenho. Filhos, não, o Glauco... Tem alguns, o Glauco né, Glauco? O Glauco tem a minha cota de filho, tem o Glauco. Tem por você. Por ele. A minha cota de filho tá com ele. O número tá igual. Se somar aqui, o número tá igual. A média tá boa. Já. Então, o Glauco tem alguns, então tem experiência aí de adolescentes, a criança. A gente se sente muito perdido, né, nesse sentido. Aí você fala, puxa, até você, Tamiris, que é uma psicóloga, assim, porque assim, qual que é o parâmetro? Qual que é o... Mas ela já volta. Não fiquem tristes, a Tamiris já volta pro nosso programa. Internet. Mas eu entendo tudo que ela tá falando, assim. Então, gente, voltei aqui, tô aqui, né? Voltou. Voltei. Tamis voltou pra nós. Continuando, por favor. Qual é o parâmetro, né? Assim, eu realmente tenho que ir lá, olhar, controlar. Não, eu não posso mais controlar, né? Eu tenho que ser o pai mais rígido, o pai que não é rígido. Então, assim, são muitas opções que a gente tem ali de dinâmica, de olhar, de como fazer, de como conduzir esse filho. E, no fim, a gente fica muito perdido. A gente está numa sociedade onde o tempo é super valorizado e a gente não tem esse tempo, porque a gente trabalha, né, sempre o dobro, o triplo do que deveria. Então, a gente começa a olhar para essa questão de saúde mental, de qualidade de vida, mas ainda timidamente, né? E aí as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, eles acabam de alguma forma sofrendo com tudo isso, né? Mas enfim, tem muitas coisas. Pode falar, Glauco. Você acha que criação, o que pode ali levar a acontecer aquilo, ou de repente não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, ninguém tem culpa. Eu conversando com uma... Fala aí, Tamis, fala aí. Acho que é importante essa pergunta que o Glauco fez, que é isso que às vezes a gente fica assim, puxa, será que é só a personalidade do cara, né? Ele já tem essa questão, ele é um psicopata ou não, é um ambiente. Eu como uma psicóloga eu tenho uma linha muito né, voltada para o cognitivo comportamental, e aí a gente entende que nessa linha que eu creio, né, que eu sigo ali, a gente fala muito de ambiente. Então o ambiente realmente é algo que influencia ali 90% do aspecto ali comportamental da criança, do adolescente. Então sim, né, a criação influencia, inclusive os primeiros, né, se a gente vai estudar o desenvolvimento humano, ali se diz que os primeiros anos, até os 7 anos ali, a gente deve e pode ensinar muito para a criança como ela deve andar, o que ela deve fazer, para que ela leve aquilo para frente. Então, quando a gente fala do adolescente, às vezes a gente ali aparta, fala, puxa, a adolescência é um período difícil, é isso, é aquilo, mas a gente esquece que ele teve, antes da adolescência, ele teve uma infância, e se ele tem uma infância onde ele não consegue, né, trazer um problema, e eu sempre peço muito isso para os meus filhos, que, puxa, fiz uma M, mãe, eu fiz uma M, eu tenho que ser a primeira a saber dessa M, né? Então é difícil você ser essa pessoa que não vai ser nem, né, a pessoa que vai lá e vai pegar uma cinta e quebrar a criança no pau ali, ou você vai, né, ali pegar e ficar com o dedo, puxa, e agora vem cá, filhinho, eu vou te proteger dessa. Então a gente precisa encontrar como pais esse meio termo, porque esse filho ele precisa chegar e contar e ter essa liberdade, mesmo que na adolescência seja um período de mais solidão mesmo, onde ele quer se relacionar com amigos, ele pouco trata com os pais, a gente precisa encontrar esse caminho. É difícil? Mas cabe a gente se esforçar para que a gente tenha essa conexão com os nossos filhos, para que esse afastamento não aconteça como aconteceu nesse filme.
Mas você sabe que... fala aí. Não, fala, Sede. Eu queria comentar... Não, é que eu ia comentar, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma afilhada, eu tenho 2 afilhados, na verdade, e a minha afilhadinha, ela já tá com 10 anos, já tá chegando nessa fase, e eu acho muito legal com a forma como a mãe dela cuida, porque ela cria esse ambiente que a menina pode falar o que ela fez. Sim. Ela não vai ser repreendida gravemente por alguma coisa que ela fez e ter feito errado, eu acho isso importante. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente tá ali preocupado. Eu sei que vocês dois, por serem pais, vocês estão preocupados com a questão do peso de vocês na influência daquela criança, mas eu não sei, eu tive uma outra visão e eu queria ver com vocês dois, como os pais, o que vocês acham. Eu conversando com uma amiga do trabalho, ela viu a série e falou, não gostei. Eu falei, mas o que você não gostou? Porque eu achei que ia ter um mistério, eu achei que ia ter um negócio, mas no final é só aquele moleque gritando, é só aquele moleque... Tipo, ela viu muito superficialmente, né? Aí eu falei pra ela, puta, mas ela falou assim, isso aí na minha idade a gente tomava uma surra, porque ela é meio que pareia de idade comigo. Aí ela falou, na nossa idade a gente tomava uma surra, resolvia. Eu falei, então, tem que ver algumas coisas. No discurso dele com a psicóloga, deixou um pouco a entender que faltou um pouco a referência paterna. Por mais que o pai dele seja presente... Ele comenta que ele vê o pai de vez em quando, que ele só vê o pai de final de semana, ele não via muito o pai. Mas eu não acho que esse é o ponto. Eu acho que o que difere um pouco dos problemas que nós tivemos quando nós éramos adolescentes versus essa molecada de agora, essa galera de agora, é que eles têm um eco daqueles problemas que eles têm. Que é a bendita da rede social e esses grupos escusos de internet. Sim. Porque quando eu era um cara rejeitado e chorava, todo adolescente né? Quando você é aquele adolescente revoltado que chorava, que ninguém te queria, ninguém te amava, não sei o quê, você tinha 3 amigos pra chorar com você. Você tinha 4, 5 pessoas pra chorar com você e seu pai e sua mãe davam uma bronca em você e você seguia a vida. Hoje, quando você entra pra chorar na internet, eu tô sendo muito simplista aqui, mas acho que vocês pegaram a ideia, você tem um eco muito grande e formou-se comunidades que abraçam isso e validam aquele teu pensamento e deturpam aquele seu pensamento e aquilo se torna uma posição de conforto, que é o que aconteceu com esse moleque. Quando ele vai falar lá com a psicóloga, ele se coloca na posição de essa mulher é tudo assim, mulher só gosta dos caras bonitos e não sei o que lá. Puta, aquilo já tava tão intrínseco nele. E não é uma questão do pai e da mãe prestar atenção. Eu fiquei com muita dó dos pais, porque você via que eram uns pais bacanas, não era ninguém abusivo. Sim, era uma família saudável, assim, né? Mas o menino tava passando por aquele período conturbado da adolescência, que a gente tá crescendo, que a gente tá se descobrindo enquanto ser humano, e ele deu de frente com uma rejeição, e ele descobriu a internet ali, descobriu gente que validava essa rejeição dele e aí aumentou aquele ódio dele, né? Então acho que não tinha muito, assim, eu não queria colocar isso nas costas dos pais, sabe? Eu acho que os pais fizeram tudo que eles podiam. Sim, eu entendo a preocupação de vocês, entendeu? Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu acho que o moleque tava perdido, coitado. Sim, não, tem, assim, nessa minha fala, não tem a culpabilização dos pais, mas eu digo assim, como pais, a gente precisa, de fato, criar essa conexão. E quando ele traz ali na fala com a psicóloga, ela tenta puxar do pai, porque, assim, a referência dele de homem é o pai, por isso que ela tanto tenta trazer o pai, como ele vê e tudo. Ele, de fato, ele mostra que ele tem um distanciamento. Então, assim, não é que o pai é ausente porque não está presente, mas falta ali talvez uma conexão, que talvez é a conexão que a gente falou aqui anteriormente, de entrar, entender o que ele está vendo, o que ele está fazendo. Puxa, mas dá pra gente fazer isso 100% na atualidade e como a gente vive hoje? Não. Mas, assim, a gente precisa tentar. Eu acho que a gente não pode deixar isso de lado e falar, não dá, e se acomodar, e puxa, não dá, então vou deixar meu filho trancado no quarto e não vou tentar entrar, né, não vou tentar ver, não vou tentar ali entender o que ele tá fazendo, enfim, não dá pra gente pensar assim também, mas ele realmente, puxa, tá desconectando aqui toda hora. Olha, eu quero mandar um beijo pra operadora de telefonia dela, que eu não sei qual é, mas... Caramba, voltou. Cara, nossa, hoje eu fiquei o dia todo no computador, não aconteceu isso.
Meu Deus do céu, vou xingar aqui a Clara. Siga, pode seguir, claro, relaxa. Então, quero mandar um beijo pra Claro. Ruim, né? Tá? Eu tinha amigos que trabalhavam lá, hoje eu não tenho mais ninguém que eu conheço, eu mandava beijo pra todo mundo agora. Afetada pode seguir, Dona Thames, pode ir. Gente... Aí perdemos de novo. Correspondente direto do Alabama. Pra mim, velho, isso foi muito série de terror, assim, né? Porque a gente fala que, pra mim seria um terror moderno, quando a gente olha essa série e assiste. Porque a gente rotula ela ali como, sei lá, acho que um drama psicológico, pode ser? Sei lá, uma coisa nesse sentido. Acho que é um drama psicológico. Um drama, um suspense, né? Ele tá ali entre esses dois, né? Mais ou menos. Eu não vejo tanto suspense porque eles contam logo o que aconteceu, né? Eu acho que é um drama psicológico mesmo, não é... Mas acho que... não tem o que descobrir, é só ver a tristeza acontecer. Ele vira um terror social ali pra mim, sabe? Ele não precisa de ter monstro, não precisa ter sangue, não precisa ter nada. Mas o medo ali, pra mim, ele chega pra mim, no meu redor, no que é muito real ali, né? Naquela situação de quem é pai ou mãe, ali de você realmente não saber o que fazer. Eu me coloquei muito na situação daquele pai. De tipo, cara, você acha que tudo tá certinho, que... não, meu filho tá falando pra mim aqui que não fez isso. Então, ele acredita veementemente, é isso? Ali, né? Que o filho não fez. E, de repente, cara, na hora que ele olha aquilo, você se sente numa situação de impotência e você, às vezes, não sabe como chegar. Porque quando você pega adolescente, acho que o que a Tami estava comentando antes ali, adolescente, ele se fecha no mundinho dele, né? Tem aquilo. E aí, a gente acaba não tendo mais aquele contato que às vezes você tinha antes de, vou sentar, vou conversar, vou ver o que ele tá acontecendo com a vida dele, né? Pai, eu terminei com a namorada por conta disso, por conta daquilo, a gente fala meio que por cima e olhe lá, né? Eu mesmo não sabia muita coisa do que aconteceu na série. Quando começou a falar de incel, né, que fala? De incel, aquelas coisas, eu falei, caralho, que incel? Né? Você não sabia? Eu não sabia, juro pra você que eu não sabia, cara. Eu sabia Red Pill, conhecia essas coisas, mas eu não sabia. Eu fiquei me sentindo meio mal, porque lá no trabalho também só eu sabia o que era Red Pill e que era incel. Eu falei, caraca, velho, o que tá acontecendo nesse mundo aqui? Você pra você, tudo bem, né, Thames? Tá bom. Não, sim, tá tudo certo aqui. Eu tô ouvindo o Glauco. O que eu acho que vale e é importante a gente trazer, assim, é que essa geração, por exemplo, de adolescência, eles estão sendo... Parece que tá dando eco, gente. Tá dando eco aí pra vocês? Não. Não tá, não, legal, tá tudo bem. Esses adolescentes, eles estão sendo pegos por dois grandes vilões, né? Os meninos por esses grupos de misoginia, enfim, e red pills, enfim, que vem crescendo alarmantemente, né? Que é um negócio maluco, que para quem nunca ouviu falar, né, de misoginia, né? Misoginia é uma palavra que vem do grego, então a gente traz ali uma separação falando aí que... Gente... Pior que estamos perdendo a guerreira mesmo. Caracas. Vocês estão me ouvindo? Olá. Agora não estamos mais. Não. Vamos falando e ela entra no meio da história aqui do que a gente estava falando também. Vai lá, Glauco. Você estava falando do caso da Biorritmo. Tava falando do caso da Biorritmo ali, que eu não lembro o nome do cara que bateu na menina da Biorritmo, né? Mas é aquela história de que o homem, ele tem aquela história de, cara, a menina é obrigada a me aceitar, a me querer. Isso, é obrigada. A mulher é obrigada a te aceitar. Ô, Tami, você ia comentar sobre a misoginia, você ia explicar o termo misoginia, por favor, quando na verdade, você foi teleportada. Eu ia trazer só isso. A internet às vezes falha com a gente, faz parte. Não são só os homens que falham com a gente, a internet também, viu? Brincadeira, mas ó... Não, pode falar. Aqui a gente não defende não, tá? Aqui a gente não se defende não, fica à vontade.
eu fiz isso propositalmente, né, para ver aqui o que vocês iam falar sobre isso, mas, né, trazendo o termo, né, misoginia, que eu falei, ele vem de ódio, né, que é miso, e gené, não sei se é assim que se pronuncia, mas acredito que sim, que é a mulher, então, assim, é o ódio. Para quem nunca ouviu falar, né, acho que é importante, porque esses dias eu estava conversando com a minha avó disso, ela falou, filha, o que é isso, né, misoginia? Porque, cara, é um termo que surgiu agora muito nessa atualidade, mas que esse ódio já vem, não é de hoje o ódio, né? Ou que o homem se sente superior e que acha que a mulher tem que aceitar. Numa balada, por exemplo, assim, né, ele pega, já acho que já tem que beijar e tal, mas assim, o que eu quis trazer com isso? Que tem duas grandes frentes, né? Os meninos hoje, os nossos meninos, adolescentes e tal, eles são pegos nesses grupos de red pill, de misoginia e etc. E as meninas, né? Elas não trazem essa questão de ódio e tal, né? Mas elas são pegas num outro aspecto. Elas são pegas, elas caem no espelho. Que hoje a gente trabalha, né? Num processo onde a gente tem que ter cabelo maravilhoso, um corpo maravilhoso, né? A gente tem que ter essa questão da sedução, então a gente já vê meninas adolescentes já muito adultizadas, né, com essa questão da sexualidade ali pulsando mais do que não sei o quê, enfim. A gente realmente precisa olhar para esses adolescentes, né? Para essas crianças, para esses adolescentes, porque senão o que vai ser desses adultos, né? Vão continuar gerando aí homens que continuam seguindo esse ciclo de ódio por mulheres, né? Essa coisa maluca que a gente vê aí, que o homem ele se sente totalmente superior, e mulheres que se sentem realmente enfraquecidas e estão sempre nesse auto-julgamento e se julgando, porque, né, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, algumas mulheres aí do meio, né, que tentam trazer, falam, puxa, elogia outra mulher, né, olhe diferente para outra mulher, então, assim, ainda a gente vê muito julgamento de mulher para mulher, então, são aspectos que a gente precisa olhar, e aonde que esses grupos eles estão entrando? Nessa fase onde né, nessa fase da adolescência, onde as emoções elas afloram, onde a gente, né, enquanto adolescente se sente ali perdido e não sabe para que caminho vai. Então essa é a fragilidade dos adolescentes e que esses grupos entram e tornam, né, infelizmente homens, né, cruéis, mulheres com uma estima ali totalmente caída, buscando sempre procedimentos. Se a gente pensar em procedimento, né, adolescentes já tem, eu já vejo adolescente mesmo, com silicone, com 14, 15 anos, sei lá, sabe, coisa assim, né? Colocando boca, cílio, fazendo esse tipo de procedimento. Sim, nada como trazer uma profissional pro programa, não, viu? Nada contra. E assim, nada contra. E acho que, enfim, a gente tem que saber aproveitar as coisas boas que chegam pra gente. Isso tudo é novidade, legal, mas assim, a gente precisa de um equilíbrio, né? Isso não pode ser o centro da nossa vida. Então, os meninos são pegos com essas questões, né, com a misoginia, com o ódio, com essa questão do bullying muito forte, e as meninas, né, nessa autodepreciação e um autocontrole, onde elas precisam estar sempre belas, lindas, maravilhosas, e as adolescentes, você vai numa porta de escola, gente, é triste mesmo, triste a gente olhar ali. Você sabia daquela história do 80-20 que eles falam no seriado ali? Sim. Eu não sabia, essa daí eu não sabia. Eu também não. E por que acontece isso, assim, né? Eu fiquei pensando tanta coisa, assim, eu comecei a criar, eu mesmo tenho a minha teoria, teorias. Eu tenho a minha teoria aqui, mas a Thames me corrige, mas eu tenho a minha teoria que, assim, é pra arrumar a desculpa, porque o cara não consegue conversar com uma moça decentemente. Então o cara prefere arrumar uma desculpinha dessa. Mas pra mim é isso. Mas, por favor, Thames, que é a profissional aqui, pode me corrigir. Agora, eu não vou falar profissionalmente isso, que inclusive isso para mim, né, como profissional, é confuso também, né, essa teoria dos 80-20. Eu acredito muito, Sedes, como você. Me parece muito uma desculpa de ego mesmo, sabe? Ali que, sabe quando a gente acaba inventando algumas questões ali para se compreender, para amenizar ali aquela frustração? Acho que está muito mais ligado a isso
do que a outras questões mesmo, sabe? Coisas que a gente acaba inventando pra gente mesmo. Mas, cara, isso não é tão atual, viu, Glauco? Esse 80-20, essa teoria. Claro, não quer deixar de gravar assim, esse programa de jeito nenhum. É o Red Pill que não tá deixando. A gente é um hacker aqui, então não tá deixando. Fugiu por Mas eu tô aqui, né, gente? Eu tô aqui agora. Tá aqui, bom. Tá aqui. Mas aí você fala assim, do 80-20, né? Quando a gente vem ali, e a série ali, ela dá uma sugerida que o 80-20 da responsabilidade do ato violento do Jamie ali, né? Não tá somente em si, mas no mundo inteiro, tá? Beleza. Aí a gente vem falando de falta de estrutura familiar, um monte de coisa, uma porrada de outras coisas. E os 20% restantes seriam o fato dele da capacidade de escolha das mulheres ali que escolhem 20% dos homens, né? Só isso, né? Mais ou menos, eu acho que é o que eu tô imaginando. Você como mulher, você também imagina isso, por exemplo, a gente tem 100% ali, vocês querem só aqueles 20% que estão ali, e não aqueles outros 80% ali, porque o cara deve ser misógino, porque deve ser isso, deve ser aquilo. É isso? Eu não sei, essa foi a minha teoria, tá? Eu não sei se é isso ou não. Não, eu acho que são esses garotos que de alguma forma se sentem inferiorizados. Foi essa a minha interpretação, tá bom? Esses garotos que de alguma forma se sentem inferiorizados, então eles acreditam que as mulheres estão ligadas somente naqueles 20 que são os caras mais populares, mais conhecidos. O colírio da então, Capricho, assim, vai. Os colírios da Capricho. É isso. Cara, não, e assim, vamos combinar, isso não é de hoje mesmo, porque assim, isso acontece. Se você pensar, não sei qual adolescente você foi, né? Se você foi um adolescente popular ou se você foi um adolescente não popular. Mas eu me lembro muito bem da minha adolescência, onde existia 4 grandes meninos, muito lindos, inclusive fiquei com... Vou falar o nome aqui, né, no podcast, pra fazer um pôster, né? Por só conta e risco, o editor não vai tirar o nome. Eu super me gabei quanto adolescente, porque eu falei, puxa, fiquei com aquele menino ali, porque era um dos 4 mais top ali, sabe, ali daquele... Eu falei, puxa, que legal. Eu super me senti. E aí os outros, você não quer nem saber, você entendeu? Assim, porque os caras não estão ali. Então, acho que isso traz muito mais dessa teoria da popularidade, dos famosinhos e tudo, né? E aí, puxa, o cara era mais fortinho, era maior, tinha mais isso, mais aquilo, tinha mais jeito de homem. E aí, você vê, esse menino, ele é menino de tudo, né? Inclusive, ele tem caráter de criança, por isso que eu acho que a gente sofre tanto, né, com essa série. Porque você olha, você não vê nenhum adolescente, você vê um garoto ali de, né, enfim, de 13 anos, mas que parece ter uns 10, né, ali com o físico dele. E aí, tá muito, na minha percepção, tá muito mais ligado à popularidade, a ser o centro das atenções, enfim. E isso também acontece com meninas, né? Os meninos, eles normalmente olham as meninas que têm um corpinho dali de 20 mulheres da sala, né? 20 meninas ali, adolescentes da sala. 4, 5 têm um corpo legal, já tem, né? Já tá mais ali adultizada, os meninos já ficam de olho e tal. Se você tá lá de aparelho e óculos, cara, não estão nem ligando para você. Eu acho que tá muito mais ligado a isso do que outra coisa. A minha percepção tá errada. Ô, Sedes, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó, só pra falar de alguém que fez bullying já comigo com relação a essa história de colírio capricho aí, sabe? Eu trabalhando lá, tal, fui abrir meu armário e teve uma pessoinha que tá aqui falando, que tava junto com umas outras pessoinhas lá que trabalhavam comigo também. Eu fui abrir o armário e tinha um pôster meu ali na moto com a capa de escrito Capricho. Ali de colírio Capricho. Você tá tristão, né? Você ficou tristão, né? Não, mas era de zoeira, né? Aí começaram a escrever um monte de coisa ali e colocaram no meu armário. Você quer que eu traga bullying? Eu tenho guardado isso até aqui? Hoje, que acho. Você quer que eu traga bullying pra cá? Você quer que eu traga essa conversa? Você realmente quer dobrar essa esquina, senhor? Vamos dobrar essa esquina aqui, senhor. Eu tive uma época, Tamires, que eu tive um surto sozinho, não foi um surto coletivo, foi um surto meu. Eu achei que seria bacana deixar meu cabelo crescer. E a gente, quando começou a trabalhar junto, a gente tinha 23, 24 anos, né? E eu tava deixando meu cabelo crescer e tal, não sei o quê. Teve gente, Tamires, que fez uma comunidade no Orkut com uma foto minha
É verdade. Colocando lá, Felipe, corta esse cabelo. Meu Deus. E eu tenho mais um agravante aqui. Ele tá sofrendo por causa do pôster do Colírio da Capricho dele. Mas a gente tem... não sei se você conhece, Tamires, mas a gente tem um amigo em comum, eu e você, que sabe desenhar. Sim. E ele faz caricatura. Ele faz caricatura. E quando eu estava em véspera de casar, ele fez uma caricatura minha. Eu tenho ela guardada até hoje, né, Glauco? Ah, vou querer. Né? Aliás, são duas. Uma é bem legal, uma que ele fez, eu guardo com muito carinho. A segunda eu guardo só pra jogar na cara dele quando ele reclama que eu faço bullying com ele hoje. Não, mas uma coisa você não pode reclamar de mim, tá? A gente já migrou tudo do bullying aqui do que a gente tá falando do episódio, né? Eu tô fazendo bullying mas da gente. Uma coisa, aqui, e aí podem me xingar o quanto for. Mas eu falei diversas vezes pra você, velho, você tem certeza que você vai casar? Pô, cara, isso é verdade. Isso é verdade. Foi o único. Fazendo merda. Foi tá o errado. único. Eu não tenho que defender isso. aqui. Foi o único amigo que eu tive. Mas eu gosto dela. Falei, cara, não gosta não. Meu Deus. Isso que é amigo de verdade, né? Trazendo pro comentário aqui, vou me expor aqui, porque isso já faz mais de 20 anos, então dane-se, essa história já passou, já fiz terapia, já superei. Mas muito do trauma de adolescência, de rejeição e não sei o quê, foi o que originou o meu primeiro casamento. Eu já discuti em terapia, isso eu tenho muito claro assim pra mim, então dane-se que eu tô expondo, mas foi isso, de na adolescência eu me sentia aquele adolescente, porque eu tenho 1,90 m também. Eu tenho 1,90 m desde os 18. Eu sempre fui aquele cara grande da sala, sabe? Sim. A diferença é que eu não resolvia, é que eu não aceitava o bullying, eu resolvia na porrada. Então eu já fui expulso de escola. Esses problemas todos de comportamento eu tive. E tipo, passei uma adolescência com esse problema de rejeição. Aí eu tive uma primeira namorada, que aquilo não vingou muito. Na segunda, quando veio, ela é mais velha do que eu. A gente começou, ficou 1 ano junto, 1 ano e meio. Aí ela tinha muita vontade de casar. Aí eu esperto aqui, um adolescente, imagina... Chegando na vida adulta, com toda essa rejeição de adolescente, apareceu a primeira doida que falou, vamos, é essa, nunca mais vou arrumar outra, né? Nunca vou arrumar, e aí acontece. E aí eu casei, mas o único ser humano que... E assim, eu posso dizer, tinha muita gente, no meu casamento tinha bastante gente e tal, o único ser humano que olhou pra mim e falou assim, cara, você tem certeza do que você vai fazer? Foi esse senhor que está aqui comigo nesse podcast. Isso eu posso falar que ele realmente tentou, ele se esforçou, mas depois a realidade se impôs e o casamento acabou e tudo bem, tá tudo certo, cada um seguiu sua vida, isso já terminei, separei 3 anos depois. Isso aí, ela foi pro Esquadrão da Moda e tudo deu certo. Nossa senhora, chega da exposição, né? Chega, né? Meu tá Deus bom já, do céu, né? Não fala o nome, gente. Não trabalhamos com nomes, mas ela foi. Ela foi mesmo. Ela foi mesmo. O irmão dela mandou ela pro Esquadrão da Moda e a gente tinha separado pra curar da separação. Foi engraçado. Fazia uns 2 anos que a gente tinha se separado e meu telefone nunca tocou quanto tocou naquele dia. Porque vamos falar que eu não tô falando mal dela não, viu, gente? Não, só aconteceu. Ela apareceu na televisão. Ela só apareceu na televisão. Aí, de repente, meu telefone começou a tocar como ele nunca tocou na vida dele. Assim, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E eu recebendo mensagem. Sua mulher tá na TV? Sua ex-mulher tá na TV? Eu falei, sim, minha ex-mulher tá na TV. É isso. A informação é essa. Não tem nada a ver um com o outro, né? Você fala, cara, não... Sim. Por mais que eu possa ser atrás, você fala, cara, mas aí não vai, né? É isso. Mas assim, esse exemplo foi até bom a gente ter falado, porque a Tami estava falando, né, de adolescente, assim, a gente na adolescente ter esse problema de rejeição e tudo. Por mais engraçado que a gente tá falando, e realmente hoje é muito engraçado, mas assim, faz tudo a ver com o assunto da que a gente tá falando agora. Porque, pô, vai causando efeitos no futuro da gente que a gente nem sabe. A profissão da Tami está aí pra isso, inclusive. E vocês sabem o que... É verdade. E vocês sabem o que significa incels, né? Que são celibatários involuntários, né? Acho que é importante a gente trazer os temas. Eu sempre gosto de trazer essa... Eu era incel e não sabia quando eu era adolescente. A gente trazer essa terminologia, porque é uns temas muito malucos, né? Se alguém ouve aqui, né? Se a minha avó ouvir o podcast, ela não vai saber o que é um incel. Então, acho que é importante a gente trazer. Mas eu fico muito orgulhoso se sua avó ouvir nosso podcast. Não, eu vou fazer ela ouvir. Pode deixar. Vou fazer ela comentar no Instagram. Muito obrigado.
Minha avó é nova, puxa. Mas o que eu quero dizer, assim, foram eles, né, assim, que trouxeram esse tema, essa fórmula aí dos 80-20 e tal, que começaram a trazer isso à tona e tal. E, de novo, eu realmente, né, por mais que seja uma visão simplista, eu realmente acredito que isso aconteça muito na adolescência, porque, infelizmente, nossos olhares, né, enquanto adolescente, quando a gente está vivendo essa fase ali, está voltado na questão de padrão, de beleza, do que aquela geração proporciona. Na nossa, existia um padrão, nessa existe outro, então, de alguma forma, essas pessoas elas se sentem um pouco rejeitadas e não sabem lidar com essa rejeição. O problema é que a nossa geração agora, ninguém sabe lidar com frustração. Na nossa época é isso que a gente falou, né? Um lá ia lá, dava porrada, o outro ia chorar em casa, o outro desabafava com uma amiga, o outro fazia tal coisa. Agora, essa época, assim, as pessoas estão querendo, né? Os pais dão tudo, acontece muito, né? De não ter ali o contato com o não, com a frustração, aí o que acontece? Essas pessoas elas vão sendo ali sugadas por esses grupos, né, que eu acho que de fato na nossa época de alguma forma já acontecia também, muito timidamente, mas eles não ganhavam força. Hoje com a internet, com rede, isso aí propaga em um minuto, como qualquer outra coisa, qualquer propaganda, publicidade. Antigamente era o taxista e o tiozinho do boteco que falavam dessa forma. Só que a galera hoje... Só maldade, que hoje... Né? Que bullying, né? Não, maldade quando não é verdade, né? Mas deixa eu ficar quieto. Então, aí, o problema hoje é que com rede social, tudo ganha eco. A gente vê a gente tá vendo um movimento muito sério de extrema-direita, de nazi-fascista, de neonazi crescendo. E aí você fala assim, nossa, esses caras são doidos? São! Esses doidos sempre existiram. A gente tem um filme do Edward Norton que o Glauco sempre cita aqui e tal. Tinha isso. Mas a gente ia ver isso num grupinho de 5 pessoas. Você tinha os carecas do ABC, você tinha um monte de grupo assim, mas eram grupos isolados que você conseguia conter. Hoje as pessoas têm muito eco quando elas falam na internet. Então esses grupos que antigamente a gente chamava que era o louquinho da rua, que era o doidinho do bairro, aquele moleque é esquisito, esse cara é estranho, hoje essas pessoas se falam e elas se juntam. E isso ganha um volume, e essas pessoas têm podcast, e não é o nosso caso, graças a Deus, mas essas pessoas têm podcast, e tem muita audiência, falam com muita gente. E elas podem falar escondidas, que é o melhor, né? Elas não precisam aparecer, que eu acho que isso talvez lá atrás não existia tanta repercussão, porque assim, ou você fala ali, não tem nada que te encobre, aqui a internet você coloca qualquer nome fake, coloca qualquer coisa, você pode falar o que você quiser. Você não vê esses grupos de racistas que aparecem lá, o cara escreve né? Aí começa a falar do outro, coloca um nome fake ali, cara, isso a internet, ela realmente vem sendo utilizada, óbvio, para muitas coisas boas, mas ela vem sendo utilizada por esses grupos de uma forma muito intensa, onde gera esse abismo geracional, que é o que a gente fala, né? O que acontecia na nossa época, o que acontece hoje é assim, a gente não podia nem imaginar que isso ia tomar essa proporção, sabe? Ô Thames, mas assim, eu acho que a gente tá falando, a gente fala da internet e tal, né? Que a internet também esconde essas pessoas também. Mas quando a gente olha na série ali, ele me passa a impressão ali de que não foi um erro ali e que não foi só um eco da internet, que lógico, ajudou tudo isso. Mas me parece ali que a escola não identificou os sinais, e quando você olha a escola numa baita bagunça, quando mostra aquilo, você fala, cara, é uma bagunça e qualquer um faz o que quiser e ok, tá tudo bem. Professores sem controles, né? Não conseguem controlar a sala, você vê? Né? Os pais que não sabiam ajudar, e mostra um pouco assim de que realmente na sociedade a gente tá falhando como sociedade, né? Que ela permite ali que meninos de 13 anos vão se alimentar de ódio virtual e tá tudo bem, né? Porque a gente simplesmente não pode, hoje em dia, dar uma bronca mais pesada, porque a gente não pode falar não, porque a gente passa a mão na cabeça das crianças e
ele me causou essa impressão de que a gente tem um erro de escola, de pais, de sociedade, a gente tem um erro no geral, assim, sabe? Sim, eu acho que a gente se tornou meio permissivo, vocês não acham, não? É permissivo porque demais. Porque a gente deixa esse discurso de ódio crescer e a gente não encerra esse discurso. Esse discurso tem voz e a gente não faz nada para isso encerrar. Sim, e isso vem um pouco, né, assim, esse discurso de ódio vem um pouco também com o machismo, que era lá da época da nossa avó, então ele vai crescendo, sabe assim, antes era só um machismo, aí ele começa a tomar uma proporção, aí começa a virar uma misoginia, aí começa isso e tudo, e o que o Glauco falou, né, que a gente está errando como sociedade, eu realmente acredito muito, por isso que quando eu trouxe lá essa questão dos pais, que eles precisam ficar um pouco mais em cima, tentar acompanhar. Quando é mais em cima, não é controle. O controle, ele não vai impedir ninguém de fazer nada. O que eu falo mais em cima é se relacionar, se conectar com o outro. Acho que essa é a palavra, conexão. A gente não consegue se conectar com pessoas. Hoje a gente se conecta com aparelhos. Então, é uma reflexão profunda que a gente precisa ter em relação aos filhos, a pessoas. Você vê, às vezes a gente vai num lugar, a gente tá ali com o celular e tem pessoas que a gente não vê tanto tempo e mesmo assim a gente não larga. Então, é muito importante isso. E o Glauco trouxe um outro aspecto importante, a escola, os professores, muitas vezes os pais de hoje colocam 100% da responsabilidade nas escolas. Esses tempos eu fui fazer uma entrevista numa escola para fazer um trabalho bem legal com o corpo diretivo lá, né? E aí ela estava falando sobre isso, quanto os pais delegam essa função de ensino só para a escola, delegam a função da educação só para a escola, o quanto as pessoas, esses alunos, eles vêm carentes, né? Eles estavam falando, a gente tem uma psicóloga aqui, mas pô, ela não dá conta, porque assim, os alunos vêm de 5 em 5 minutos, porque eles falam que, né, o pai não consegue ouvir, porque está trabalhando, não tem tempo, enfim. Então, assim, a gente, né, vem fazendo, vem virando, vem gerando uma bola de neve. A gente às vezes não consegue controlar em casa, demanda isso para a escola não consegue demandar, demanda isso para, né, para a sociedade no geral, e isso vai crescendo. Então, se cada um, né, realmente olhar para si, poxa, qual que é a minha função aqui enquanto pai, tá? Eu tenho que ser participativa, eu tenho que me conectar. Qual que é a função da escola, né? E começar a se relacionar escola e pais e escolas, né? Isso realmente vai quebrar um pouco dessa barreira. A gente vai conseguir mitigar um pouco dessa falta de conexão e vai gerar ali entrosamento, uma fala ali, a gente começa a falar, às vezes eu vejo assim, meu filho fala uma coisa na escola, fala uma coisa para mim, pô, o que é isso? E agora? Como que eu acredito? O que eu faço? Né? Quase um trabalho de investigação, às vezes, que a gente tem que fazer. Então é uma sociedade muito adoecida mesmo, assim, gente, não é brincadeira isso, por isso que é um tema assim, muito, muito importante. O que eu fico meio chocado é como é que a gente chegou nisso. Porque a coisa começou muito na boa, muito silenciosa, muito devagar, e foi tipo, ah, não, é só um louquinho, ah, não, é só um podcast, ah, não, é só um grupo, ah, não, mataram uma mulher. Aí você, porra, gente, o que tá acontecendo com o negócio? Sim. A gente deixou isso acontecer porque a gente não viu a maldade quando ela começou a nascer. A gente não viu um problema quando aquilo começou a nascer, sabe? E agora eu fico pensando, como é que a gente faz isso voltar pra dentro da caixa, assim? Mas, Sets, como que a gente vai olhar isso se a gente não consegue, às vezes, lembrar o que a gente comeu no dia? Porque o nosso ritmo, ele é acelerado, sabe? Assim, a gente vive numa sociedade com ritmo acelerado. Então, assim, inevitavelmente, né, assim... com a vinda da internet, a vinda de todas essas regalias, a gente ia chegar ali
ali não a gente só não esperava que isso ia ser tão ruim assim, né, que a gente mas é óbvio, né, a gente passa ali de uma sociedade, né, que a gente planta, olha a loucura, eu estava falando isso hoje, né, com uma pessoa que a gente plantava ali, as pessoas plantavam para comer, viviam uma vidinha pacata, tal, começou o capitalismo, todo mundo enlouquecido trabalhando, o que a gente quer fazer agora? Eu duvido que 50% da população não quer ir pro mato de novo, plantar uma comida e deixar a vida CLT louca e, sabe, viver. Então, assim, a gente quis tanto uma coisa e a gente chega lá, não sabe lidar com ela, porque tudo começa de uma forma desenfreada, maluca, e a gente quer voltar atrás. Então, queríamos tanto tecnologia, a tecnologia veio, agora a gente tem que brecar essa tecnologia, tem que falar, poxa, não come com o celular na mesa. Pessoal, guardem, sejam saudáveis, é uma bomba de dopamina em tudo, a gente vai dormir, a gente está conectado num celular, né? A criança não sabe lidar com frustração, vai crescer um adolescente que não sabe lidar com frustração, cheio de energia ali, porque é o que proporciona uma tela, e a gente vai vivendo assim, nessa loucura. Por isso que o trabalho realmente, não vendendo o meu peixe aqui, mas já falando, o trabalho da psicologia tem sido muito importante, porque a gente realmente precisa de terapia. Por isso que eu falo, não dá pra gente se dar alta, não. É um trabalho que a gente tem que fazer não só para autoconhecimento, mas para a gente conseguir viver nessa sociedade adoecida, nessa sociedade maluca, tentar achar um equilíbrio. Então, é uma busca por uma saúde mental ali que, enfim, parece que nunca chega, mas chega, tá, gente? Eu acho que a gente não pode terminar melhor do que... Nossa, obrigado, Glauco, você leu meu pensamento. Eu não ia pode falar terminar melhor com essa frase. Fala aí. Olha, foi o melhor encerramento de programa que a gente já teve, tá, Thames? Olha, eu não tenho nada a acrescentar. Gente, é isso. Muito bom, perfeito, então... Perfeito. Você tá coberta de razão. Acho que é isso. Tem muitas coisas nesse tema que são interessantes e a gente realmente precisa continuar em uma busca inalcançável para conseguir um pouco mais de saúde mental em todos os aspectos, para que a gente como pais, para que a gente como profissionais, como sociedade, encorajem nossas crianças, nossos adolescentes a viver mais e se conectar com coisas reais, né? Lidar com frustrações é importante, e é isso, gente. É uma busca inalcançável mesmo. Mas a gente tem que continuar tentando. É isso. Exatamente. Não pode parar. É isso, pessoal. Não tenho mais o que dizer. Só Thames, muito obrigado. Muito obrigado. Meninos, adorei estar com vocês aqui. Um super beijo. Por favor, você não quer deixar seu @ para quem quiser te seguir, para acompanhar seu trabalho, se precisar se consultar com a Thames. Por favor, faça seu jabá aqui. Legal. Eu tô como terapia terapêutico, mas ele não tem o ezinho, então ele vai estar lá, terapia e terapêutico, tá? Eu tenho lá, acento, eu não sou... não tem acento, então, mas a ideia é terapia terapêutico, esse é o meu @. Eu não tenho postado tanto nos últimos tempos, que eu tenho feito alguns outros trabalhos, mas tem alguns documentos, enfim, alguns posts que eu já fiz e fico à disposição de vocês, tá bem? Então, e é isso aí, galera. É isso aí. Thames, obrigado de novo, tá? Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, beijo, gente.